Seja muito bem-vindo ao Sabacast Saúde em Pauta, onde nós falamos sobre saúde em diversos aspectos, sempre trazendo pessoas interessantes, histórias inspiradoras, né, para que você entenda no seu nicho, né, o como isso pode realmente não só te inspirar, mas como você também pode fazer diferença no seu meio, tá bem? Então vamos lá, eu quero te dar um recado antes de tudo. Quero falar da Clínica Saba. Na clínica, nós atendemos várias pessoas que muitas vezes chegam ali do hospital, que estão fazendo tratamentos ou estão com tratamentos intermináveis ou estão com diversas dores, né? As dores que eu chamo de dores de estimação, justamente porque essas pessoas muitas vezes não vislumbram mais uma vida sem dores. Isso é muito ruim, porque o primeiro aspecto de saúde é você estar bem, você estar sem dores, sejam elas físicas ou emocionais, né? Nós oferecemos cura física e metafísica também. Então, fazemos tratamento de acupuntura, fazemos terapias metafísicas e neurociência para bloqueios emocionais. Então, eu sempre fui buscado, né, na clínica ou por pessoas que queiram cuidar da saúde metafísica, muitas vezes interpretações de sonhos, e até mesmo de momentos de vida em que a pessoa está bloqueada e se vê sem esperança, ou até mesmo em momentos de dor intensa, dor física, e que muitas vezes essas dores se conjuminam, né? Então, se você conhece pessoas que têm dores crônicas sem solução pela medicina convencional, venha fazer o tratamento de multiespecialidades, de osteopatia, acupuntura, terapias metafísicas aqui na Clínica Saba. Clínica Saba, o fim das dores de estimação. Então, veja, pessoal, hoje eu trago para vocês um convidado aí que é uma pessoa que eu admiro demais. Ele trabalha com empresas, ele é consultor, e quando a pessoa fala que é consultora, né, existem vários tipos de consultoria e que você pode prestar, né, ali para consultores, para diretores, para equipe, e ele faz tudo isso de uma maneira muito peculiar. Vamos conhecer o André Benatti. André, satisfação te receber aqui, né? Muito obrigado por você ter vindo, ter disponibilizado o seu tempo, né? De um outro momento eu já quis ter te trazido aqui. Você é um cara super ocupado, eu quero te agradecer mesmo, e você é um super profissional. Pode se apresentar para os nossos internautas aí, para os nossos ouvintes, né? E ouvintes e assistentes, né, que estão nos ouvindo e nos assistindo. É isso aí. Legal, Mário. Obrigado pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui com você, de bater esse papo. E antes de me apresentar, eu queria te falar que eu gosto muito do seu slogan. Porque quando a gente pensa em estimação, às vezes a gente pensa coisas boas, né? E daí, quando a gente fala de dores de estimação, as pessoas tentam deixar natural uma dor, uma coisa que não é boa, né? Foi exatamente isso que eu pensei, porque quando você fala para alguém, olha, você está com dor, olha o que as pessoas falam, até profissionais falam isso. Ah, mas o senhor tem que compreender que o senhor tem essa idade, né? O senhor tem 80 anos, o senhor tem 70 anos. E nunca informaram que idade não é doença. Idade é só um tempo que se passou, a pessoa pode sim não ter se cuidado bem ao longo de um tempo, mas isso não tem a ver com a idade, isso tem a ver... Ou então assim, né, os jargões, é coisa de junta tudo e joga fora, Sim. É umidade avançada, quer dizer, mas uma idade avançada é só a idade que avançou. E as pessoas que avançaram na idade e não perdem um baile, que eu conheci uma senhora que ia a todos os bailes da cidade do interior com 80 e poucos anos. Então, sabe, vamos parar com esse mito e vamos olhar para a dor de estimação, que é engraçado, né? Mas a graça acaba justamente quando a pessoa vê que ela está começando a estimar coisas ruins. Ela está começando a lidar e a se acostumar com coisas ruins. Normatizar algo que é ruim e que não faz sentido. Exatamente. Né? Você pegou. Bom, né? Opa! Mas é verdade. Sempre que eu escuto você comentando, Mari, essa daí é uma das coisas que me marca. Porque... até trazendo um pouquinho já para minha formação, né, me apresentando. Sim. Então, a minha área é a minha área da educação física. Eu formei em educação física. É verdade. E daí toda a minha especialização, meu mestrado, foi na interpretação de que existem muitas coisas boas que precisam ser levadas para dentro da rotina das pessoas. Né? E daí, na hora que a gente vê estimação e dor, é assim, gente, não pode normatizar uma coisa que
que não faz sentido. Ou né? seja, deveria explodir o seu cérebro, né? As pessoas, médicos, pessoas que estimulam tratamentos intermináveis, devia dar cadeia, né? Para pessoas que querem fazer da vida dos outros, né? Sei lá, um crediário de doenças, né? Então, assim, devia dar cadeia isso. Então, não estimule isso. E até mesmo amigos que falam, até brincando, André, mas eu acho uma coisa muito sádica. Olha, dor é normal. Qual que é a minha dor? Ah, a minha dor é no ombro. E a sua? Ah, a minha é no joelho. Né? E essas pessoas estão realmente normatizando algo que não deveria ser cultural. Né? A gente está aculturando pessoas a fazerem tratamentos, André, como lá atrás o dentista culturou essa pessoa a ir todos os anos ao dentista, porque, por exemplo, quando hoje se vai tarde ao dentista, se vai com 8 anos de idade. Dos 8 aos 48, vamos supor, são 40 anos que se a pessoa não foi relaxada, ela foi 40 vezes no dentista. Sim. E você não acha ruim ter um mesmo dentista, olha só, o mesmo dentista olha 40 vezes para a sua boca. Por 40 anos. E você não acha um absurdo ter ido 40 anos nesse dentista. Agora, se tem que fazer 2 ou 3 sessões com a gente, o tratamento não deu certo. Não, pera um pouquinho. Né? A gente não está medindo. Vamos ter pesos e medidas parecidos, porque senão a gente não vai conseguir mensurar, né? Sim. E tudo isso pode parecer uma grande, né, um grande desbalanceio, porque se você não consegue medir, você não consegue mudar. Então, assim, a pessoa não acha um absurdo nunca ter vindo antes. Ela chega a primeira vez com 60 anos de idade, e quando você fala assim, tem uma mulher com 40 anos de idade que foi a primeira vez no ginecologista. Fala, rapaz, não me apresenta essa mulher não. Né? Tem esse senhor que foi a primeira vez com 50 anos de idade no dentista. Você fala, poxa, é bafo de urubu, rapaz? Que isso? Imagina não me como que não está a pessoa. saúde dessa pessoa. Ou seja, não, mas se eu vier antes... Como assim? Ninguém em sã consciência... Eu já ouvi isso, tá? Isso é até um desabafo, porque eu já ouvi isso. Mas ninguém, doutor, em sã consciência vai ao médico ou vai ao fisioterapeuta ou vai ao osteopata sem ter dor? Imagina, né? Pô, espera a dor para ir no dentista para você ver. Espera ficar sem o Julião e o Pedrão, né? Os centroavantes aqui. Então, é dor no bolso, é dor no sofrimento, é dor ininterrupta até você buscar aquele atendimento. Então, Sim. assim, a gente foi aculturado no dentista. Por que não, né, buscarmos um tratamento para que a nossa saúde fique melhor? Sim. E não esperar sentir dor de estimação. Mas foi só um desabafo. Não, mas não, ótimo. E Mário, e isso daí é muito legal, porque a gente traz isso para o ambiente corporativo, para o ambiente empresarial. E se a gente faz o treinamento com os nossos colaboradores somente quando existe uma dor, já está no final do processo, a gente está no final de uma jornada. E se essa jornada está trazendo dor para dentro desse grupo, né, porque algo já está errado. Então, por que não, antes de ter essa dor, já ter uma organização, um planejamento de treinamento para que essa equipe trabalhe de fato de alta performance, né? Em alta performance. Essa é uma das coisas que eu valorizo. Tanto é que o meu comentário é sempre para os meus clientes assim, olha, treinamento não pode ser uma vez por ano. Independente do tamanho, eu nem estou falando de tamanho, de grandiosidade, mas estou falando da prática do treinamento. Ela não pode acontecer uma vez por ano. Ela tem que ter rotina, tem que ter constância, da mesma forma que a gente vai ao dentista e a gente foi ensinado dessa forma. Né? Então, por que não, né, pensar em treinamentos, em possibilidades que sejam bimestrais, trimestrais, em coisas pequenas, talvez de 2 horas, 3 horas, trazendo um conhecimento interessante. Porque ele acaba sendo, né, quando não se faz o treinamento, ou até mesmo qualquer tipo de prevenção, e você trouxe bem a palavra do colaborador, ele pode colaborar com a dor, com diferentes dores. Sim. Então, se ele te colabora a pensar em diferentes dores, ele pode ser um bom colaborador para você, sim, porque você está, em um momento você está com gargalo empresarial, em um outro momento você está com gargalo financeiro, em outro momento você está com gargalo operacional, em outro momento você está com gargalo de pessoas inaptas em alguma habilidade. Então, ele te colabora com diversas dores porque ele está treinado.
se ele colabora, Sem dúvida, né? Se ele tem se ele tem uma dor específica em que ele só colabora com aquela dor, ele é o próximo desempregado. Ele vai ser desempregado, porque ele está sempre falando daquela dor. Ah, seu André, sabe o que é que eu estou sempre precisando de um vale. Ah, mas eu estou sempre... E é sempre a mesma pessoa que está precisando, né? Porque não se organiza. Então, se ela tem dores diferentes, é porque ela está crescendo, né? Até convidar a pessoa a olhar, né? Você está com a mesma dor sempre? Ou você está com dores diferentes? É saudável, porque você está com a mesma dor, você está realmente viciado no mesmo estilo de vida. Exato. Né? Precisa olhar com um olhar específico para esse momento. Né? E pode acontecer, né, Mário? Pode acontecer que nesse momento, da empresa ou nesse momento particular, você esteja vivendo alguma situação que te traz alguma dor. Né? Isso daí não pode crescer, né? Então a gente tem que. Por isso que o treinamento ele é interessante que ele seja preventivo também. Né? Hoje depois da pandemia, a gente percebeu um forte número de empresas solicitando por algo relacionado a engajamento. Por quê? Porque as pessoas, cada vez mais dentro de casa, né, dentro do home office, tinham dificuldade de voltar à sociedade. Né? E até por uma dificuldade de entender que, poxa, eu preciso conviver com pessoas, né? Então, esse daí é um exemplo, né, de que eu posso sim trazer momentos de treinamento, nem que sejam pequenos, para gerar engajamento, para gerar um time colaborativo, para gerar uma equipe que seja uma equipe mais criativa, para ajudar eles até mesmo a resolverem os problemas que eles têm dentro do dia a dia com base em situações reflexivas, que é uma das coisas que a gente faz, né? Que legal. É isso que você faz, então, André. Você é um consultor de equipes, né? E hoje o nosso assunto é justamente a saúde da sua equipe empresarial, né? Então, imagina só, existe a sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde emocional, sua saúde energética, sua saúde financeira, e a própria Organização Mundial de Saúde diz que a nossa saúde não é só em um aspecto. Até ela coloca a parte socioeconômica e a parte emocional em pauta, né? Dentro do RUCOL, que é uma das pesquisas que fala de qualidade de vida, é uma das principais pesquisas, ela é conhecida globalmente. O RUCOL ele apresenta 24 situações que interferem na sua qualidade de vida. Só. E daí a maior parte delas, mais ou menos umas 15, 16 situações, acontecem dentro do ambiente de trabalho. Então, até mesmo questões de ruído, por exemplo, fazem diferença para a sua qualidade de vida. Né? Então, você está num lugar onde o ruído é muito alto, ele é muito constante, e isso te afeta. Pode não afetar a pessoa que está do seu lado, mas isso te afeta de um jeito que você tem dificuldade de ter uma boa qualidade de vida. Então, são várias as situações que acontecem no nosso dia, no dia a dia a gente tem que estar atento a isso. Né? E muitas vezes coisas que até a pessoa ignora, né? Só depois que ela é tirada daquele ambiente é que ela percebe, nossa, por que eu estava tão irritado? Né? Sim, e vai ver o ruído dúvida. E ela não percebia aquilo. Exato. Eu gosto de dar o exemplo do ruído, porque às vezes a gente pensa em situações grandiosas. Né? Então a gente pensa, por exemplo, numa doença muito séria que tira a sua qualidade de vida. Às vezes você pensa na questão do desemprego como uma possibilidade que vai te trazer muita dor, né? Nesse caso, eu vou ficar minha vida vai destruir se eu tiver um problema financeiro, né? Um problema de trabalho, mas tem muitas outras coisas que interferem realmente na nossa qualidade de vida e a gente tem que estar atento a isso. Perfeito, André. Então, o que você faz é isso, dá esses treinamentos para equipes, e você faz isso de uma maneira muito peculiar. Eu quero que você fique até o final, porque o André ele faz isso de uma maneira peculiar. Eu quero perguntar agora, quem é o André? Né? Então, depois a gente fala como você chegou nisso, mas Legal. Quem é o André Benatti? Legal. Então, vamos lá. Então, o André, eu tenho minha formação na área de educação física, como eu falei, minha especialização foi em pedagogia do esporte, que foi muito interessante, porque entender o que o esporte proporciona na vida da pessoa, como fenômeno, inclusive, como ele é visto. Depois do mestrado, eu fui estudar um pouco das atividades de educação não formais, aquelas que acontecem, inclusive, no nosso tempo de lazer. Então, dentro do nosso tempo de lazer, a gente aprende o tempo todo. Né? Pode ser até que você esteja aí agora assistindo, né, esse podcast ou participando desse podcast no seu momento de lazer. Né? E aprendendo, conhecendo tendo uma informação nova, ouvindo um assunto diferente do seu cotidiano. Então, a gente está aprendendo no nosso tempo de lazer também.
Né? E depois eu tive a possibilidade de fazer um MBA em gestão estratégica de pessoas, onde a gente fez uma junção desses conceitos. Então, o que e como eu aprendo dentro do meu tempo disponível, do meu tempo de lazer, e que para o meu ambiente corporativo, meu ambiente de trabalho, vai fazer diferença. Né? Então, como que eu vou estrategicamente organizar a minha liderança, a minha criatividade, as minhas soft skills, para que eu tenha um ambiente de trabalho legal, interessante. Né? Mas eu gosto de falar também, Mário, da minha família. Porque... eu queria saber disso, porque assim, a gente está num final de ciclo, né, que está se encerrando o ano. Sim. Né? É claro que são episódios assíncronos. Eu não sei, pode ser que você esteja, né, assistindo a gente aí no início de ano e tal, mas quando a gente encerra um ciclo e começa outro, né, a gente precisa pensar, né, como você quer começar o próximo ano, como você está encerrando esse ano, é sempre um momento de reflexão. Então, um momento de reflexão aqui, né? Quem é o André de uma forma não só profissional, de uma forma mais íntima, André? Mais íntima, é isso aí. Então, eu me apresento sempre como cristão, uma pessoa que acredita em Deus e que valoriza todos esses conceitos e princípios. Né, sou esposo da Raíssa e pai de 3 princesas, da Radassa com 9 anos, da Gabi com 5 anos e da Johanna de 1 aninho e meio. Né, e as 4 mulheres da minha vida aí a gente faz algumas bagunças boas aí, né, e é muito bom ter a presença delas, inclusive me apoiando, né, para estar aqui, por exemplo, né, conversando contigo. É muito bom. Que legal, sabe que eu tive um primeiro mestre de acupuntura, e o Ronaldo Blota, um abraço para você aí, um beijão, e foi amigo da família já há muitos anos, né, há praticamente mais de 50 anos, porque eu tô com 49, né, sempre foi amigo da minha irmã e tudo, e ele foi meu primeiro professor de acupuntura. E ele teve, além da, né, a esposa dele, e ele teve 4 ou 5 mulheres, né? E eu falava assim, nossa, rapaz, você tá com... A gente fala muito, né, na acupuntura de energia Yang, Yin e Yang, né? Uhum. E a gente fala, o homem é Yang e a mulher é Yin. Claro que todos nós temos o Yin e o Yang, mesmo sendo Yang, né? Então, assim, geralmente a pessoa que... explicando isso melhor, né? O homem é Yang na sexualidade, mas muitas vezes aquela pessoa que tem... Eu, por exemplo, eu aprendi a falar na faculdade, aprendo a falar aqui para fazer esse projeto, esse trabalho, mas na verdade, eu gosto do meu momento mais quieto, eu sou mais introspectivo, então Sim. tenho a personalidade mais né? Eu não fico diretamente olhando, encarando, né? Então eu sou mais introspectivo, então tenho certos aspectos mas, por exemplo, a mulher, né, ela, na sexualidade é então eu falava para ele, brincava com ele, falava, ô Rony, você tá com excesso de yin aí, hein? Tem 4, 5 mulheres aí, cara. É isso aí, é isso mesmo. Tá com excesso de yin aí, hein? Excesso de yin. Beleza. Mas é um ambiente muito amoroso, né? As meninas são muito carinhosas. Porque a mulher traz isso. E Exato. É bom porque o homem, né? Muitas das vezes eu sempre vi. Por que eu teria que ter mulheres ao meu redor? E é pra gente aprender a ser mais sensível, sabe? Sim, e o seu trabalho tem muito a ver com isso, né? Faz sentido? Certeza. Faz total sentido. E o meu trabalho, Mário, eu entendo que a necessidade da sensibilidade ela é muito grande. Porque toda vez que a gente faz, falando até um pouquinho daquilo que eu faço, né, quando eu vou propor algum assunto para ser debatido e criado ali, ou co-criado junto com uma equipe, eu proponho através de um jogo, após um jogo. Então a gente faz uma dinâmica ou algum jogo, isso desestabiliza as pessoas, porque todas as pessoas começam o jogo tensas, porque o que será que vai acontecer daqui a pouco? Ainda né? mais numa empresa, do lado do meu colega de trabalho, e tudo, bom, será que eu tenho que mostrar? Então a pessoa desarma, né? Exatamente, desarma, exatamente, né? Ela desarma. E daí, mas não no começo, ela vai desarmando aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos ali. Então, assim, no começo ela tá bem armada. Nossa, o que será que eu falo? Será que eu não falo? Eu dou minha opinião, não dou minha opinião? Eu levanto a mão para dar uma ideia, não dou uma ideia. Então tem vários bloqueios que acontecem e depois a pessoa vai se soltando. E no final ela já está mais livre já, e assim, a maior parte das pessoas tem a oportunidade num jogo de 1 hora, por exemplo, de conversarem e se expressarem. Depois disso, a gente faz uma roda de conversa, onde a gente fala dos nossos sentimentos e aquilo que a gente sentiu. E aí entra uma sensibilidade muito grande que eu preciso ter para interpretar
as falas das pessoas para trazer assertividade na minha fala. Porque eu também não posso ser um bloqueador do sentimento dela. Né? Então eu preciso entender o que ela quis dizer, qual foi o sentimento, o que está passando na cabeça dela naquele momento, para que assim eu consiga ser assertivo na minha fala e realmente, de fato, ajudá-la, né, dentro daquele momento que ela está de dor ali, ou de dificuldade, ou de situação que aconteceu dentro do jogo, mas que traz uma analogia grande para o ambiente de trabalho. Então a sensibilidade que você comentou, ela é extremamente necessária no meu caso, né, trabalhando com consultoria, porque a gente precisa estar atento ali realmente àquilo que a pessoa do outro lado ali está vivendo. Né? Sim, e geralmente as tarefas que a gente desempenha e até mesmo profissões, elas dão alguns indícios para a gente desde muito cedo, né? O André tinha alguns indícios desses que eu ia começar a trabalhar com pessoas, quais foram os primeiros indícios? Teve sim ou não? E como é que era o André desde criança, então? Fala para mim. Há uns 5 meses atrás, 4, 5 meses atrás, eu encontrei uma carta que a minha mãe escreveu para mim quando eu era criança. Olha. E eu escaneei a carta porque era um documento físico ainda, estava nos arquivos lá da minha mãe, que a gente estava dando uma arrumada nas coisas lá. E essa carta falava muito do aspecto sensível do André e do papel de líder do André, mesmo quando criança. Eu achei interessantíssimo aquilo. Você tá vendo? Né? Não sei por que eu puxei isso aí. Mas tem tudo a ver, né? E eu acho que esse aspecto ele vem comigo mesmo há bastante tempo, Mário. Né, um olhar de entender o outro, um olhar empático, um olhar de a minha atitude ela vai interferir na sua, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, com o que eu falo, né, para não interferir negativamente. Se eu quiser interferir na sua vida, eu quero interferir positivamente, não negativamente, né? E daí, trazendo para o lado da consultoria, uma fala errada que eu tenho, eu posso acabar com um momento ali de dúvida da pessoa e posso trazer uma situação muito negativa para ela. Inclusive, ser positivo em momentos de consultoria ele é muito bom, né? Porque você traz a intencionalidade para o copo, né? Para o copo meio cheio, não para o copo meio vazio. Né? Então, essa é a intenção dentro desse ambiente mesmo de consultoria. Inclusive, num deserto seria ótimo um copo meio vazio, né? Porque, imagina, né? Às vezes a pessoa está disputando por uma gota, né? Exatamente. Eu não conheci nem vô nem avó, né? Nem por parte de mãe nem de pai. Mas eu sei que o meu avô, por parte de mãe, os dois, né? Por parte de pai também participaram de guerras em momentos diferentes. Meu avô, parte de pai árabe, né? Meu avô paterno e meu avô materno italiano. E o que era árabe ficava na cozinha, na guerra, né? E o italiano era enfermeiro, né? Da Cruz Vermelha. E ele comentava com a minha mãe, que ela me contava até pouco tempo atrás, né? Minha mãe é viva e lúcida, mas ela me conta até hoje, né? Se a gente puxa esse papo, o como eles na guerra, né? Falando só para puxar o copo do assunto do copo vazio e copo cheio. Sim. Como eles disputavam para tomar urina de cavalo. Disputavam no tapa para ver quem ia tomar urina de cavalo, porque era tanta sede, né? Então, assim, às vezes um copo meio vazio, né? Também tem um lado positivo. Com né? certeza, com certeza. E se não tem, a gente tem a função de encontrar esse lado positivo, Mário. Porque tem muita coisa que, se a gente for olhar para as coisas difíceis da vida, elas são inúmeras. Agora, se eu olhar para elas simplesmente normatizando, a gente falou disso logo no começo, né? Normatizando uma coisa ruim, né? E falar, é assim mesmo. Não, esse copo vai ser sempre assim mesmo. Isso não quer dizer que eu tenho que me acostumar ou me contentar só com um pouco, né? Exatamente isso, né, André? É isso mesmo. Mas que realmente você só tem isso, né? Se você só tem os seus recursos, poxa, vamos fazer o melhor com as armas que nós temos, né? Isso, exatamente. Vamos enfrentar os maiores monstros com as armas que nós temos. Quando nós formos, né, ao longo da jornada, a gente vai achando e vai afiando outras armas, né, e vai tendo possibilidade. Até o trem, o trem colaborou, né? Tá concordando com a gente aqui. E, enfim, André, então você sempre foi esse rapaz mais sensível, né, que tem essa liderança também, né, desde criança. Como que eram as brincadeiras onde você tinha liderança também? Você notava isso? Não?
Acho que sim, Mário. Acho que sim. Bom, eu lembro de bons momentos de brincadeira e sempre a maior parte deles em grupo. Né? Então, brincar em grupo, jogar em grupo sempre foi algo real. Né? Estar com pessoas sempre foi algo muito bacana. E interessante também, né, que eu tenho um irmão de 10 anos a menos do que eu. Então minha mãe brinca que ela foi mãe de 2 filhos únicos, porque a gente estava em fases totalmente diferentes. Eu com quase 10 anos e meu irmão nascendo. Né? Então a gente brinca disso. Hoje a gente sempre teve uma amizade muito grande, sempre foi muito legal. Mas mesmo com essa diferença de idade, exatamente, a gente estava sempre junto, né? Então eu sempre brinquei, inclusive, com ele, né? Mesmo com a diferença de idade, a gente achava situações para estar junto, né? Participar junto. Isso acho que reflete também, né? No dia a dia hoje, né? No trabalho, porque estar junto com pessoas é muito bom, né? E a gente se apoia, né, Mário? Então a gente um ajuda o outro, um tem uma ideia bacana para compor com o outro, isso daí vai construindo, a gente continua sendo construído, né, como profissionais também. Isso fala muito de um para com o outro, como do outro para um, porque, por exemplo, né, isso não é só um joguinho de palavras, porque, por exemplo, se o mais novo também não se sentisse bem, ele já teria tido um jeito de se afastar de você. Sim. E se o mais velho foi agradável, porque assim, o mais velho tem toda a chance de liderar e de qualquer maneira. Né? Então, assim, eu vou fazer meu irmão passar medo, raiva, né? Então, porque eu vou mostrar que eu é que mando. A oportunidade existe. Então, aí talvez, né, se não tivesse sido aquele que a gente chama não de líder, mas do chefão, né? Sim. Aterrorizante de um tempo atrás, lá dos baby bloomers, lá, né? Entende? E hoje, né, você pega um pessoal lá mais millennial e tal. Eu tô fazendo esse paralelo da sua irmandade aí, da sua família, né? E que sua mãe, ao mesmo tempo, teve o governo de mostrar quem era mãe. E não deixou um irmão tomar conta do outro, porque isso pode ser terrível, né? Pode ser bonitinho no início, mas pode ser terrível para um ou para outro, ou para ambos. Então, parabéns pela sua liderança, que realmente foi saudável se vocês se dão bem, né? Sim, não, com certeza. Acho que a minha mãe e meu pai tiveram um papel fundamental nessa parceria que existe hoje, né? E assim por diante. Isso é legal, né, Mário? A gente refletir nessas coisas, né? Porque hoje, quando eu entro numa empresa, eu não sei as pessoas que estão lá. Eu não sei a infância que elas tiveram, eu não sei o passado que elas tiveram, não sei as dificuldades que elas tiveram. E daí, voltando na questão da sensibilidade, a importância tá aí, né? De você olhar e você ser sensível e entender que não necessariamente as pessoas que estão lá tiveram as mesmas oportunidades e possibilidades que eu tive na minha infância, na minha adolescência, na juventude, assim por diante. Então isso já dá uma desarmada na gente também, né? Pra gente chegar com mais cautela, com mais tranquilidade para ser realmente assertivo naquele momento de debriefing, né? Que é o momento pós-dinâmica, né? que a gente usa. Vocês briefam tudo que aconteceu no final, né? Enfim, e aí, como professor de educação física, como foi ser professor de educação física daquela idade? Eu não sei que idade você tinha, dessa parte que você fala da liderança, da sensibilidade. Eu acho que o ser humano, quando se percebe assim, vai se percebendo ao longo do tempo, mas sempre foi, né? Vai só tirando isso para fora, né? Vai só colocando isso nos cantos e nos aspectos. Mas como é que foi o André se notar assim? Ele já sabia que queria trabalhar com pessoas, já sabia que ia ser diferente, ou queria mesmo trabalhar com educação física, né? Paz e amor, e sei lá, quero saltar de paraquedas. Como é que era o negócio? Como é que foi? Eu vou contar uma curiosidade minha para você, que quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com fisioterapia. Olha só. Eu queria trabalhar com fisioterapia do esporte. A minha ideia era, faço faculdade de educação física, daí na faculdade de educação física eu vou aprender bastante coisa, vou entender mais o esporte, eu já gostava bastante de esporte, eu tinha jogado basquete, eu tinha jogado tênis de mesa, que foram os meus esportes paixão ali. E daí depois eu faço faculdade de fisioterapia e vou trabalhar com fisioterapia do esporte. Né? Primeiro olhar. Daí no primeiro ano eu tive as disciplinas da saúde, né? Anatomia, cinesiologia, neuroanatomia e assim por diante. E eu não fui bem, Mário. Vamos ser bem prático aqui, eu fui bem mediano, né? Fui bem mediano. E as matérias relacionadas ao contexto pedagógico, as matérias eu tirando as notas melhores e tudo mais. No final do primeiro ano eu falei, olha, não é para mim.
aquele plano inicial, né, antes de começar as primeiras aulas, que eu tinha de fazer fisioterapia depois, eu entendi que não era para mim, que não era um talento que eu tinha e tudo mais. E eu fiquei na área de humanas. Né? Ou seja, nesse momento eu entendi que o estar com pessoas, né, trabalhar com grupos, trabalhar com gente, seria algo que permearia ali a minha formação. E daí não é à toa, né, que daí no final da graduação já veio a primeira empresa, essa empresa que existe até hoje, uma empresa que trabalha com gente e já atendeu mais de 200 mil pessoas. Que é a 3Ds. Que é a Alicere, antes da 3Ds ainda. Porque a 3Ds ela veio de uma necessidade da Alicere. A Alicere precisava treinar pessoas, porque a área da Alicere, que é a recreação infantil, ela tem uma dificuldade muito grande de gente. As pessoas trabalham por... tanto é que a gente não chama de profissão, a gente chama de atuação profissional. Elas trabalham por pouco tempo. Né? Hoje existe uma média de 3 anos, de 2 a 3 anos, que a pessoa trabalha nessa área de animação sociocultural. E daí eu precisava treinar gente direto, né? Então eu preciso... que faz animação? Que fazia semana. Isso. E animação aonde? Em lugares, em hotéis, em cruzeiros, em lugares assim? A gente trabalhou bastante com hotel. Olha. Mas hoje o nosso foco maior são festas e eventos particulares, assim, né? Festas de criança e tudo mais, e eventos mais corporativos, né? Dentro de empresa, grandes eventos de empresa, Dia das Crianças. Tá sendo um bom 1 a 1 aqui, hein? Né? Então, depois a gente conversa melhor sobre esse lado. Só né? para esclarecer, né? Nós nos afinamos aí nossos contatos e nos conhecemos aí numa organização que a gente sempre fala, eu sempre falo aqui, né? Do BNI, que é uma organização internacional de networking, né? As pessoas acham que networking é encontrar qualquer pessoa, a qualquer custo, em qualquer lugar, para fazer qualquer coisa. E não é. Networking profissional também existe estudo para isso, existe uma universidade, né, para isso, e quando a gente mentora algum profissional, algum empresário na parte de networking, a gente precisa tomar cuidado justamente porque, às vezes, sentar numa mesa errada pode custar muito caro. Né? Então, e a gente... Quando faz essa reunião em que um empresário vai visitar a empresa do outro, a gente chama isso de face-to-face, meeting, 1 a 1. Né? Então, essa abordagem. Falar, está sendo um bom 1 a 1. Né? É isso mesmo. Essa parte, né, até esse momento da criação da 3Ds, eu acabo não usando muito essas informações no próprio BNI, porque eu estou tentando, né, usar de uma fase para frente, mas ela é muito relevante dentro desse ambiente, que a educação física me levou para a recreação, né, para a animação sociocultural. Foi uma base, né? Foi uma base que eu vivo ela há muito tempo. E aí a gente começou a entender que as pessoas precisavam ser treinadas, Mário. E daí a gente começou a fazer os treinamentos, começou a estimular as pessoas, a trazer assuntos relevantes, coerentes para elas dentro da animação sociocultural. E daí isso me trouxe bagagem para treinamento, para dar treinamentos, né? Para construir momentos ali de reflexão com outras pessoas. Até o momento que eu comecei a ser chamado por outras empresas de outros segmentos, de outras áreas, e falar assim, viu, poxa, você está fazendo um treinamento tão bacana aí com a sua equipe, né? Você não pode me ajudar? Eu estou precisando trazer esse tipo de reflexão. Trazer né? essa parte tão animada como você faz ali para alguma coisa um pouco mais formal ali e de repente até me ajudar a traçar, a conversar, tem alguns perfis ali que a gente precisa arrumar, de repente ver se essa pessoa está bem alocada no local dela. Eu não sei se isso também você faz. Tem, exatamente. E até você perceber que às vezes você tá exigindo para algumas pessoas alguns resultados da parte dela que ela não tem talento, ela não tem dom, não tem condição, não tem competência para aquilo ali. Só que isso não significa que ela é uma pessoa que não tem que estar dentro da corporação. Não ter competência é diferente de a pessoa ser incompetente. Mas ela não tem competências para algum lugar, para algum cargo, num determinado momento. Que para outras ela pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. É um talento. É isso? É um talento. Então, você olhar para as pessoas nesse ambiente de jogo, por isso que eu falo sempre da metodologia que eu uso, Mário, que é estimulando as pessoas no jogo, porque o jogo desarma as pessoas. Sim. E daí, a partir do momento que eu vejo uma pessoa totalmente entregue para aquilo que ela está vivendo, eu consigo entender melhor ela. E eu consigo ter a sensibilidade de olhar para ela e falar assim, puxa vida, eu estou exigindo uma coisa que ela não tem condições. Não é do universo dela. Não é daquele momento para ela.
Então, agora, será que não tá eu que não estou errado como gestor, né? Porque daí essa é uma coisa também. Às vezes a gente escuta, eu já escutei isso de inúmeros gestores já, que querem trazer oportunidades de treinamento para a equipe, mas eles precisam olhar para eles e aí primeiro. talvez precisa ser, né, o André, uma questão até de alinhamento inicial. Falar para esse empresário, para esse gestor, olha, eu vou, mas vocês também estaria disposto Exato, sem dúvida. A mudar algumas coisas ou não? Né? Até onde a gente pode ir, até mesmo para ver se você se sente confortável para fazer o trabalho, né? Porque às vezes tem algum gestor que fala assim, olha, não toca nesse ponto aqui não, em que o meu colaborador pode ser mais independente, tá? Porque eu não quero isso não. E aí você, enquanto empresário, empreendedor e também facilitador de algumas situações, vai ver se você também se sente confortável. Falando, eu quero passar meu treinamento completo, eu não quero mascarar isso aqui. Né? Não, até porque você chega no treinamento, você estimula, você traz reflexão para o colaborador e a reflexão que o colaborador te devolve é a seguinte, olha, isso que você está falando é muito legal, muito bonito, agradável, eu gosto dessa ideia, mas o nosso diretor não vai permitir isso. E daí você fala, opa, então tem uma falha aí que está no diretor, está no gestor, está no líder, né, da equipe, daquela equipe. Então, às vezes, ele está colocando e jogando uma responsabilidade para o problema que ele tem ali para a equipe dele, na verdade, o problema é ele. Né? Então, é muito complexo isso também, porque existe muito, né, os líderes, quantos não são os líderes que têm problemas e que precisam ter a sensibilidade de que eles precisam realmente melhorar, mudar, né, refletir sobre a postura e o comportamento deles também. Interessante, né, André? Porque aí talvez fique até uma alerta, né? E talvez até para você, de falar, olha, eu faço o debriefing, mas eu preciso fazer o pre-briefing, o pré-briefing. Sim. E aí ver se eu quero trabalhar com essa pessoa, porque falou, opa, peraí, né? Vamos alinhar tudo? E aí no início você fala, pera um pouquinho. Ah, não, tá coerente, ou então não, isso aqui tá esquisito. Né? Não vou fazer isso, não. Eu já entreguei orçamento já, Mário, torcendo para não fechar. Eu já entreguei orçamento já. Porque a pessoa não conseguiu entender que o problema da gestão, o problema da equipe dela, estava no próprio comportamento dela, no próprio comportamento do gestor. E daí ela entende, às vezes as pessoas acham que o treinamento é algo que é milagroso, né? Que a gente estava falando disso há pouco, né? Que em um momento que eu vou ter junto com o grupo por 3 horas, 4 horas, eu vou resolver todos os problemas. E eles vão abrir um livro e vai fazer isso, né? Tá pronto. Todos agora são alta performance. Exato. Né? Então, assim, às vezes eu acho que as pessoas têm essa interpretação. E daí, a gente está desvalorizando a jornada. Calma aí, né? A construção. Né? Realmente. Exato. Né? Então, assim, a construção ela depende de muitos fatores, né? De muitas situações. E aí dá para a gente entender, né, André, o que você falou no início, que isso não é uma coisa de fazer uma vez por ano, não é algo de ser feito de vez em quando. Por quê? Porque você já percebe em toda essa tensão pré-jogo, né, de quanto... Espera um pouquinho. Quanto essa pessoa está armada de 0 a 10? Deveria ter um armômetro, né? Exato. Não está a 10? Espera um pouquinho. Passa nesse sensor aqui, por favor. Porque é o seguinte, a cultura desse cara, dessa empresa, não existe cultura nenhuma. Se existe alguma, se esse armômetro já está no 5, é uma coisa que tá. Do 5 para o 0 eu consigo desarmar. Mas está no 10. Pô, eu vou fazer um trabalho aqui que daqui a pouquinho eu vou desarmar tanto. Talvez vai ser até uma injustiça com o pessoal, porque amanhã ele vai ter que se armar de novo para enfrentar esse cara que está ali como um chefão, como um cápula, né? Um bloqueador, né? Uma pessoa que e muitas vezes você até liberta essa pessoa não só de mostrar um valor financeiro, um preço que ela não vá adquirir, mas muitas vezes fala assim, olha, vou ser bem sincero com o senhor, não vou fazer por conta disso, disso e disso. E eu percebo que até o seu perfil, tudo bem, se for isso, mas eu percebo que o senhor não vai colaborar com o processo. Então, talvez num outro momento a gente volte aqui a conversar, eu venho fazer um outro diagnóstico. Às vezes, falando isso, que eu sei que a gente acha às vezes chato falar, mas às vezes vai ser libertador. Às vezes para essa pessoa vai ser libertador se falar para ela, olha... eu entendo que para alguns gestores é difícil falar, né? Sim, e que é muito fácil eu falar de outra área. Mas talvez, acho que é por isso que a gente vai
A gente construindo também, né? E a gente vai amadurecendo também, né? Logo no começo. Vai vendo ideias de outras pessoas e talvez a gente vá construindo isso também, né? Talvez tenha na gavetinha para no futuro falar assim, puxa, olha, acho que faz sentido sim, acho que essa pessoa devia escutar isso. No começo, com certeza, eu aceitava fazer todos os treinamentos possíveis. Mas se o gestor não é muito assim, não tem problema, vamos embora, né? Vamos fazer. Eu tô aqui, minha função é essa. E sei que fiz bons momentos, claro. Inclusive, até por conta do feedback, porque de repente você tá lá e você escuta no final do treinamento, todo final de treinamento, Mário, é interessantíssimo a quantidade de pessoas que vêm e agradecem e fala assim, puxa vida, você me ajudou a refletir sobre coisas que eu estava em dúvida. E é verdade, André, porque assim, eu nunca fiz nenhum treinamento nas minhas empresas ainda com você, mas vou fazer. Agora, já fiz em alguns treinamentos, alguns ambientes, até de networking profissional, onde tinham vários líderes, né? E a coisa mais difícil é você liderar líderes que já estão acostumados a liderar outros ambientes e vocês saiam muito bem, né? Então, imaginando que você pegue um ambiente tóxico, vamos supor, cheio de abutres, né? Talvez em um ou outro você conseguindo, de 20 abutres ali, você conseguindo sensibilizar 1, 2, já está fazendo um bom trabalho, né? Exato. Então, não julgo também não, se você fez algum trabalho e que realmente não foi o melhor ambiente, mas que uma sacada, muitas vezes a pessoa pegou, capturou aquilo e levou para a vida dela. A gente fez a diferença, Poxa, né? Com certeza, fez a diferença. Com certeza. Parabéns. E uma coisa legal que você comentou agora, né? A gente estava num ambiente de network, teve com boas pessoas, com pessoas que a gente gosta muito de conviver, né? Inclusive duas líderes, funcionárias minhas lá estavam no dia. Estavam naquele dia, é verdade. E líderes, né? A maioria do grupo, né? São empresários, empreendedores, líderes ali. E, de repente, a diferença de um ambiente com pessoas tóxicas, né? Com pessoas complicadas ali, com uma história de vida que traz uma dificuldade para aquele ambiente, né? E você vê que o jogo conseguiu desarmar todo mundo em todos os ambientes, né? Então, por isso que eu gosto até de... bato palma para o jogo como método por conta disso. Porque é diferente de você... outros métodos, não comparando, tá? Mas até porque cada método ele encaixa em momentos diferentes da vida da empresa. Então, eu não sou contra outros métodos. Eu acho que esses métodos eles têm que ser pensados e planejados, né? Não dá para sair fazendo qualquer coisa a qualquer hora, porque eu acho que daí está errado. Sim. Mas se os métodos são encaixados organizadamente dentro de um planejamento, dentro de uma agenda, eles fazem sentido. Mas você vê que dentro desse momento, o jogo ele vai lá e ele vai desarmando as pessoas a ponto delas refletirem ao objetivo que a gente tem naquele dia, né? Naquele dia de treinamento. Teve um momento que eu vi que o exercício com bola, né, para as pessoas fazerem, tinha um objetivo, né, e um grupo de pessoas que não se conheciam, porque alguns eram ali líderes do próprio grupo, outros eram convidados que nunca se viram. Nunca se viram, sim. Então eles tinham que agir em grupo para um determinado objetivo. Eu lembro, nosso grupo por acaso ganhou lá, mas venceu. Mas independente disso, é muito legal você ver pessoas que nunca se viram e se sensibilizarem e se muitas vezes se disponibilizarem. Falando, não, tudo bem, eu vou seguir, tem uma regra, eu vou seguir. Sim. Alguém está falando? Puxa, tudo bem, eu acho que... E se, né, eles dão uma ideia, mas também estão receptivos a escutar. E eles, realmente existe um acordo ali, rápido, né? Existe a possibilidade de um acordo rápido. Que fantástico, né? Para quantas áreas da vida a gente não pode levar isso? E eu queria te perguntar se você, depois da série para 3Ds, se você foi ali estudar isso, ou se você... como que você se capacitou para isso? Né? A série e para 3Ds, ela aconteceu essa alteração, né, do meu perfil, né, da minha interpretação para a minha pessoa, ou seja, eu entendendo que eu podia fazer algo diferente daquilo que eu já fazia. Ela aconteceu um pouco depois, alguns meses depois, praticamente, do meu mestrado, que foi com base em metodologias de ensino. Então, no mestrado, eu tive a oportunidade de estudar e entender um pouco mais sobre metodologias de ensino e, por conta disso, a alternativa da 3Ds ela ficou cada vez mais viável.
né? Então ela começou a ser palpável para mim. Poxa, calma aí, aquele treinamento que todo mundo está gostando, né? E que agora as pessoas estão começando a pedir para eu ir lá na empresa delas. Ou seja, que já estava numa esfera científica. Já estava numa esfera científica e de repente eu comecei, eu migrei, né? Eu pivotei, que é uma palavra do momento, né? Dentro do ambiente corporativo, e daí a gente mudou um pouquinho essa visão para opa, calma aí, eu não preciso só treinar pessoas relacionando a animação sociocultural, a recreação, eu posso treinar pessoas pensando nas soft skills. Né? Então eu posso refletir com pessoas para falar sobre criatividade, por exemplo, o que está bloqueando essas pessoas, né, de serem pessoas mais criativas, o que está acontecendo no ambiente delas, que elas podem se tornar pessoas mais criativas. E daí a gente foi modelando o conhecimento, organizando o conhecimento, até o ponto, falando da formação, que daí eu fui para o MBA porque eu precisava entrar no ambiente corporativo. Porque até, doutor, você sabe disso, né, Mário? A gente dentro da academia, né, a gente está olhando muito para a ciência, né, e às vezes a gente acaba deixando algumas esferas corporativas de lado. O cientista não é empreendedor. Né? Não é empreendedor. O cientista não é empreendedor. Exato. E daí eu precisei ir para esse ambiente mais corporativo para entender as dores mesmo ali. Escutei muita coisa legal. Né, o network, inclusive, no ambiente de MBA foi muito interessante para exatamente vivenciar e entender o que estava acontecendo na vida daquela turma lá e o que eu poderia, com o meu conhecimento, com as minhas habilidades, com a minha sensibilidade, ajudar eles a desenvolverem dentro das soft skills que eu poderia ajudá-los. Né? E soft skills são habilidades, né, pessoais em que realmente facilitam a nossa vida, né? Por isso são soft, a comunicação, a criatividade, a liderança, a negociação, o engajamento. Né, a forma que eu me coloco no engajamento. Eu sempre falo de três skills. Né? A soft skills, que é a segunda, porque a primeira, a mais conhecida, são as hard skills. Né? São as habilidades técnicas. As habilidades técnicas, aquela coisa A mais A é igual a B, ou melhor, né? 1 mais 1 é melhor. Eu vou dar um exemplo mais matemática. Né? 1 mais 1 é igual a 2 ali, tá tudo certo. Né? Então são aquelas habilidades mais técnicas, né? Que a gente vai desenvolver e vai criando mesmo ao longo do conhecimento que a gente adquire. Então as hard skills seria isso, as soft skills são as habilidades mais interpessoais, mais comportamentais, e eu gosto muito das mad skills, que foi uma nomenclatura que veio para eu vi surgindo no LinkedIn no ano passado, foi uma nomenclatura que teve uma amplitude legal e tudo mais, mas ela vai tratar um assunto que a gente já fala na teoria do lazer desde 1970, né, quando a gente fala das habilidades que a gente aprende no nosso tempo de lazer. Né, que a gente começou, já até falou sobre isso aqui, ou seja, dentro do meu tempo de lazer eu estou aprendendo e eu estou gerando conhecimento ali, eu estou interpretando uma coisa melhor porque eu escolho aquilo que eu vou fazer. E a partir do momento que eu escolho também aprender, eu escolho ler um livro que eu tenho interesse, ou ler um jornal porque eu quero saber uma notícia sobre uma área que eu gosto. Né? Então eu tenho uma aprendizagem que existe dentro do meu momento de lazer. O que hoje está sendo chamado de mad skills, mas a gente fala disso daí desde 1970 no país e é uma área muito legal também. Num momento, né, que você disse, até após a pandemia, eu ouvi dizer que as empresas, quando tinham intervalos, a importância de se trabalhar junto e não se trabalhar só em home office, e que estava se perdendo, porque depois da pandemia todo mundo estava em home office, era justamente a criatividade. Então a criatividade, porque no momento ali do café ou ali né, a gente não é politicamente correto falar do cigarrinho, né, mas o pessoal ia no café ali, é que existiam as habilidades interpessoais em que a pessoa falou assim, dá uma olhada no meu croquis aqui no meu projeto, tal. O que você acha disso? Não, você não faz aquilo. Então, de repente, isso também começou a se perder e eu vi, como eu dei diversas entrevistas no meio da pandemia ali e tal, com rádio, jornal e tal, e eles falavam muito disso. Nós estamos percebendo que as pessoas estão em casa e não tem problema só estar em casa por conta da pandemia, mas o que aquele momento do café era produtivo para as grandes e até para as médias corporações e para as empresas, muito, assim, contribuía muito, sabe? Porque a criatividade, Mário, ela é colaborativa.
A criatividade é aquilo que eu já tenho de conhecimento, que eu junto com um pouquinho daquilo que você sabe, porque você sabe muito e não dá tempo da gente trocar todas as informações, mas o que você sabe que junta com o meu conhecimento, que junta com uma experiência, que junta com um vídeo do YouTube que eu assisti, que junta com uma série... Que são as MED. Exato, que é aquilo que eu vivi dentro da minha família, aquilo que a minha filha trouxe de tarefa da escola e que eu ajudei ela. E daí, na hora que a gente junta tudo isso, a gente tem um ambiente criativo. E a gente, às vezes, desvaloriza esses momentos, mas mal sabemos a quantidade de soluções de problemas que a gente tem e que a gente faz por conta das experiências que a gente tem nas Med Skills dentro do nosso tempo de lazer. E que foram dadas e que muitas vezes, dependendo de pessoas que, se não tivessem feito elas, né, muitas vezes a gente não teria aqui energia, né? A gente fala de Thomas Edison ali da luz, mas de quantas da lâmpada, né? Sim. Mas quantas coisas até criar a lâmpada ele não descobriu e que a gente utiliza até hoje, né, em diversas fontes aí de energia. Exatamente. Né? E o detalhe, até falando da invenção da lâmpada, ele tem uma frase, Thomas Edison tem uma frase muito legal, que 99% é transpiração e 1% é inspiração. Sim. E às vezes a gente fala de criatividade como se fosse uma ideia, uma ideiazinha que veio na nossa cabeça e está tudo resolvido. Mas não, ele, para chegar na resolução final desse problema que ele tinha, ele passou por muita transpiração. Teve muito teste, teve muita lâmpada quebrada, teve muita coisa que aconteceu no meio do caminho. E tudo isso é rico, porque isso ajudou para que novas invenções surgissem, novas situações acontecessem. Né? Então tudo isso tem que ser valorizado também. E tem até uma passagem muito interessante, né? Você que costuma desistir rápido das coisas, escuta essa daqui, né? Ele estava no experimento 1000, tinha acabado de passar no experimento 1000, e eu acho que foi até 1030 e pouco que ele conseguiu lá a lâmpada, não lembro exatamente, mas o assistente dele falou: seu Thomas, deixa eu ser sincero com o senhor, a gente não vai conseguir, viu, isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar, porque o senhor não vai conseguir. Né? Foram 1000 tentativas e 1002, olha, e não conseguimos criar a lâmpada. Né? Ele falou: olha que beleza, você está me lembrando que foram 1002 maneiras de não saber como conseguir. Né? Então, assim, olha o que ele olhava, se isso não é olhar para o copo cheio, né? Eu não sei o que é. Exato. Se isso não explode sua cabeça, eu não sei o que pode explodir. Né? É isso aí. Então, é isso aí. Veja, se você desiste rápido, Sabacast também é cultura, né? É saúde, é cultura, então é saúde também cultural, é saúde filosófica até, né? Estamos aqui, né, com o professor mestre aqui conversando, né, André? E a gente já está caminhando para o final. Eu quero agradecer muito sua presença e me dê, por favor, para a gente aqui, né, quais são suas redes sociais, seu arroba, por favor, para as pessoas que queiram, né, as empresas que queiram contratar, até as pessoas que queiram te chamar ali no site, no Instagram, por favor. Legal. Meu Instagram, então, é andré.mbandrade, M de Matos, B de Benatti, Andrade. Né? E no LinkedIn também, essa rede social, tem essa... Com esse nome você já me acha, então, lá. Nas redes sociais, André.mbandrade. Isso. Perfeito. Quer me fazer uma pergunta, André? Mário, a sua jornada também ela é muito rica, né? Eu acho que você tem uma experiência incrível e a gente falou de um ponto muito legal aqui hoje, que é a questão da ciência e do empreendedorismo. Onde que você juntou uma coisa na outra aí? Rapaz, sabe que eu acho que estou aprendendo ainda. E eu sempre fui muito resistente, sabe? Então, por uns 15 anos... eu não tinha nem placa na minha clínica, né? As pessoas vinham, né? E eu nem acredito hoje, falando que a gente atendeu na clínica Saba, né? Inclusive você deu o seu arroba, deixa eu dar meu arroba aqui, @clínica_Saba, né? Saba, você Saba, né? Como é? S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade. Então, @clínica_Saba. Né? Ou então no _Mário Saba, se você quiser falar sobre cursos, formações, mentorias, né? Cursos de pós-graduação agora, né? Para os profissionais da saúde e para empreendedores. Mas eu fiquei muito tempo escondido, sem placa. E uma das pessoas que, né, foram também lá do grupo,
né? E um deles foi o Gilson e a sócia, né? Que o Gilson fazia trabalho mais de coaching e tal, o Gilson Mota. Inclusive, se você está assistindo esse nosso programa aqui, tá? Do SabaCast, volta ali e assista, busca ali o Gilson, o programa do SabaCast com o Gilson Mota, que está muito legal também, né? Assista outro com Aldo Calesco também, que está muito legal, é uma lição de vida aí. E eles me falaram, né? Ele e a sócia, eles falaram, poxa, mas a pessoa não sabe nem que chegou aqui, porque não tem uma placa, né? E existia, assim, até um certo receio de saber se eu podia colocar placa ou não. Eu não sei, tinha alguns receios, né, que eu comecei a entender depois, né? Eu não sabia como é que era empreender, enfim, eu já atendia tanta gente, eu até hoje não acredito que a gente atendeu mais de 17.800 pacientes, né? Num total de atendimentos, de mais de 84 mil atendimentos, até onde eu contei, porque a pessoa não faz só uma sessão, faz 2, 3, 5, né? Às vezes até mais, alguns fazem menos. E, enfim, depois eu me vi pegando gosto, né? Entendendo, sabendo conversar com os empreendedores, com empresários, com advogados, com consultores, com contador, como a gente tem que conversar com o contador, como a gente tem que conversar com vários parceiros. E hoje mesmo já conversei com advogado, com contador, que estão surgindo outras empresas, né? Como muitas vezes eu fui em ambientes onde eu mal sabia que ia ter sócios, né? Tem um sócio hoje também morando lá nos Estados Unidos. Então, as coisas vão acontecendo, mas a gente também tem que estar disposto a isso, né? Disposto a arriscar, né? Aí você vê que vai até um momento no mar, né? E aquilo não é tão arriscado, mas também não adianta você ficar só com água na canela, né? Muitas vezes você precisa se jogar, entender o movimento da onda, voltar. Sabe que tudo que o mar leva, ele traz de volta. É saber nadar ali, é saber muitas vezes sem prancha, com prancha, surfar, né? Então, fazendo uma metáfora do que é a vida do empreendedorismo. Por isso que eu trago pessoas inspiradoras. O pessoal fala que eu sou o Doutor Estranho. E o Júlio Malosso, né, que veio aqui há um tempo atrás, e ele participou também da nossa rede de networking, ele falava que todo mundo lá era super-herói. Então, ele criou ali uns perfis para as pessoas, né? As pessoas acham, a pessoa está se intitulando isso, aquilo, e foi ele que criou isso. Ele fala, foi muito legal. E eu falo assim, mas quem tem superpoderes são as pessoas que eu venho entrevistar aqui, né? Elas vêm falar de superpoderes aqui, elas é que trazem as pílulas de sabedoria, né? Entende? Muito bom. Então, obrigado pelas pílulas de sabedoria. E o A de amizade, o A final, né, Mário, tem muito a ver com aprendizado também, né? Que legal. Porque a gente aprende diariamente, estar com pessoas, né? E para a própria vida do empreendedor, estar com outras pessoas é uma vida de estar disposto a aprender. Isso daí é muito legal e deu para perceber que todos os exemplos que você deu aqui tem muito a ver com isso também. Você muito bom. Fala, obrigado. Antes da nossa dinâmica, e obrigado pela pergunta, eu quero te falar, você tem as 3 Ds e eu tenho os 3 S's, né? Da saúde física, que é a branquinha, energética, que é a do meio, e a espiritual, emocional, que é a de ouro, né? Que vale ouro. Sim. E eu nem sabia o que significava Saba, né? E Saba é uma cidade do norte da África, da Líbia, que tem uma universidade ali, e ela passou, né? Ela foi um ponto de restauração para as caravanas que atravessavam o deserto do Saara, e eles descansavam em Saba, se restauravam, faziam networking com o pessoal da Nigéria, da Uganda, e depois essas pessoas depois de restauradas, essas pessoas partiam rumo ao seu propósito. Quer dizer, se a vida está ruim, vem para Saba, que depois você parte rumo ao seu propósito. Você descobre o seu propósito, sua identidade e parte rumo a ela, né? E Saba significa também um dia transparente, transparência, que tem a ver com a nossa cultura, e um dia belo, né? Muito bom, muito bom. Legal, Marião. Muito storytelling aí, né? Muito bom, ótimo. Então, rapaz, vamos fazer o seguinte, hein? Vamos mexer a caixa aqui. O Doutor Estranho está inspirado. Tá, né? Ele falou que você vai buscar a peça correta aqui dentro, hein? Vamos lá. Eu tenho que pegar? Isso, pega alguma coisa aí. Isso. Aí, ó. Opa, pegou. Olha, uma medalha, hein? Opa! Ô, André, qual foi a medalha que você já ganhou, André? Essa daí foi uma medalha de Kung Fu? Puxa vida. Eu vou lembrar aqui de um troféu, pode ser? Pode, de um momento em que você achou, né? Puxa, que legal, eu mereço isso. Né? E de uma pessoa que você conhece muito, que é a Ivone também. Sei. Mas eu fui aluno, né, dela, ela sempre comenta e tudo mais.
E eu até mostrei isso para ela também num treinamento que eu fiz com a equipe dela, um troféu de segundo lugar num festival de natação. Olha. Que eu participei com ela quando eu tinha 8, 9 anos, mais ou menos. E esse troféu, ele sempre, toda vez que eu olho para ele, ele fica lá na minha estante. Eu não tirei ele, eu não desfiz dele, porque toda vez que eu olho para esse troféu, para essa marca de segundo lugar, eu me lembro que eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa para seguir em frente. Então, olhar para o troféu, para esse momento, né, que eu não era o primeiro, me mostra que tem muita coisa que eu posso aprender ainda. Isso daí já quebra um bloqueio, né, que a gente tem natural e talvez muito egocêntrico de achar que a gente sabe muita coisa. Então, não importa o quanto eu já estudei, eu tenho que ter a clareza e a certeza de que eu tenho muito ainda para estudar. Né? Então, acho que vendo aqui a medalha, eu lembro muito desse troféu que faz parte ainda, mesmo fazendo alguns anos já, ainda faz parte da minha vida. Que legal. Tem gente que olha para trás para se inspirar e tem gente que olha para frente e fala, olha, ainda falta eu atingir aquele local. Então, parabéns por se inspirar assim. Né? E eu também falo isso, né? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas você então é mentor de doutores, né? Não é que eu sou o mentor de doutores, eu vejo assim, é tão legal ver pessoas que já estão há muito tempo na área estabelecidas e que muitas vezes têm a humildade de olhar para você e falar assim, puxa, eu quero você como meu mentor. Sim. Então acho muito legal isso, ou você como meu professor, eu acho tão humilde, né? A pessoa realmente falar exatamente isso, falar, olha, existem coisas que a gente pode trocar e que você pode me ensinar. Sim. Então, poxa, professor, vamos fazer essa jornada, vamos caminhar juntos por um tempo? Vamos. É isso. E não significa, Mário, que tudo aquilo que eu já caminhei, toda a minha jornada, eu estou desconsiderando ela. Né? Então é importante na figura do aprendizado a gente saber que a gente está no meio do caminho. Né? Claro. Né? Então eu não estou desvalorizando o que eu já aprendi, mas valorizando e entendendo que eu tenho muito mais ainda para aprender. Né? Muito bom. André, aqui mais uns 2 ou 3 encontros seriam poucos, né? Então você vai voltar aqui ainda, tá? Muito obrigado. E eu quero que você fale aqui uma mensagem final para as pessoas, porque muitas vezes você pode falar nas suas redes sociais, o algoritmo não entrega para todo mundo, Sim. ou uma mensagem, um vídeo no YouTube, mas se a gente pudesse abrir e falar assim, nossa, André, tá todo mundo conseguindo, né? Bilhões, trilhões de pessoas ouvindo você falar. E muitas vezes vão falar assim, puxa, André, naquele dia você foi no SabaCast e, rapaz, aquilo que você me falou no final, né, mexeu comigo. O que você deixaria de recado, ou às vezes alguma coisa prática para a pessoa implementar na vida dela, para que depois ela chegue para você e um dia ela fale, puxa, André, aquela mensagem valeu a pena. Fez diferença. Né? A mensagem que eu deixo para você que está assistindo agora valorize o seu talento, olhe para ele com bastante carinho, né? Olhe para aquela sua habilidade que você tem, que você faz muito bem feito, e valorize ela. Né? Não descarte ela não abandone ela não enterre ela não, guarde ela, mas guarde ela potencializando ela, coloque para fora essa habilidade que você tem, porque alguém que às vezes está muito perto de você está precisando dessa habilidade sua, está precisando desse talento seu. Então, quando a gente fala de equipes, né, é uma somatória. Uma equipe de alta performance, Mário, é uma somatória de talentos. Se a pessoa não está disposta a colocar o seu talento para fora, como que aquela equipe vai ser uma equipe de alta performance? Então, aproveite o seu dom, aproveite aquilo que você sabe, que você faz muito bem feito. Né? Mostre para as pessoas. É isso. Fantástico. Feliz do empresário, do empreendedor que contratar o seu serviço. Né? Então, beleza, obrigado por você ter vindo aqui. Pessoal, continue com a gente no SabaCast. Eu digo para vocês, meus convidados são todos cheios de pílulas de sabedoria, né? São ilustres aí, né? Realmente exalando os superpoderes. Tá? Então você acompanha a gente e se você realmente assistiu, volte ali para assistir outros SabaCasts, né? E fique com a gente, porque aqui a gente fala de saúde em diversos aspectos. Saúde empresarial, como hoje, né? Por exemplo. Então, quem quiser pode acompanhar aqui também nossas redes sociais, Dr_Mário Saba, para cursos, formações, mentorias. E na clínica, né? Se você tem dores físicas ou emocionais, @clínica_Saba, SABHA. Tá bom? Fica com a gente e até mais. Tchau.